Galera, vamos conversar sobre equilíbrio químico? Fala, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos. Dr. Fábio, canal da EcoClass, o nosso programa quinzenal sobre bate-papo sobre saneamento. E hoje, para conversarmos sobre equilíbrio químico. Na nossa vida de tratamento de água e de esgoto, a nossa matriz é uma matriz aquosa, onde se desenvolvem inúmeras reações químicas. E no mundo da química, bem sabemos que tudo tende a um equilíbrio. Porém, dentro dos nossos processos, quer sejam de água ou de esgoto ou de efluente industrial, esse equilíbrio químico, ele vive sendo perturbado, gerando consequências às vezes favoráveis, às vezes desfavoráveis. Portanto, compreender esse fundamento da química é algo interessante e é isso que eu convido você para esse bate-papo, para entendermos basicamente como funciona o equilíbrio químico aplicado ao saneamento. Vamos lá, então? Amigos e amigas da EcoClass, aqui estamos para iniciarmos nosso bate-papo Equilíbrio Químico no Saneamento. Antes, é claro, a necessária, velha e boa contextualização. Supomos uma reação reversível expressa por A mais B, produzindo C mais D. Se olharmos essa reação no sentido tal qual ela está escrito, enfatizando a seta 1, nós vamos enxergar exatamente isso. Os reagentes A mais B, gerando os produtos C mais D. A expressão gráfica dessa reação pode ser expressa em termos de produção dessa forma, ou seja, com o passar de um tempo, a concentração das espécies C e D tendem a aumentar até atingir um determinado patamar. Porém, estamos nos referindo a uma reação reversível, em que o sentido 2, C mais D gerando A mais B, também pode existir ou pode coexistir. Dessa forma, a expressão gráfica, olhando ainda pelo sentido inicial, é exatamente esse. Dos reagentes A e B desaparecendo com o passar do tempo, diminuindo a sua concentração com o passar do tempo, até atingir um patamar. Então, amigos e amigas, o que conseguimos enxergar dentro de uma reação reversível são dois mundos coexistindo, aonde eu tenho essas duas realidades, essas duas reações químicas ocorrendo de forma simultânea e com velocidades distintas. Porém, independentemente dessa velocidade 1 ou velocidade 2, num determinado momento, elas atingirão um ponto de equilíbrio, representando um estado dinâmico na qual essas duas reações tomam lugar ao mesmo tempo e à mesma velocidade. Ou seja, há um momento onde V1 é igual a V2. Quando V1 é igual a V2, quando a velocidade de A mais B, produzindo C mais D, foi igual à velocidade de C mais D, produzindo A mais B, chegamos no equilíbrio químico. E assim, dessa forma, nós temos essas duas reações coexistindo, porém, cada uma, como vimos, presa a uma dinâmica, a uma cinética de velocidade, que pode ser expressa dessa forma. A velocidade 1 é o K1 vezes AB, a concentração do reagente A vezes a concentração do reagente B. E aqui, no sentido oposto, a V2, a velocidade 2, é essa nova constante que multiplica as concentrações de C mais D. E o que é esse K1 e esse K2, essas constantes? Justamente são as constantes de velocidade. Constantes que são influenciadas pelo tipo de reação e por todas as condições físico-químicas que influenciam o desenvolvimento, quer seja dessa primeira reação, quer seja dessa segunda reação. E A, B, C e D são as concentrações desses reagentes, desses produtos, dependendo, é claro, do olhar que aplicamos a ele, do sentido que aplicamos, expressos em mol por litro. Assim, amigos e amigas, nós temos que essas duas expressões, elas
coexistem, como já vimos, num ponto de equilíbrio onde essas velocidades são iguais. Portanto, no ponto de equilíbrio químico, nós temos exatamente isso aqui, substituindo o que representa o V1 e o que representa o V2, a velocidade 1 e a velocidade 2, nós temos essa expressão aqui, ó, aonde, da razão de K1, K2, dessas constantes de velocidade, dessas duas reações que coexistem, nós temos esse produto final aqui. Dessa forma, como tratam-se de reações simultâneas, onde o K1 e o K2, essas constantes, elas atuam de forma contínua e ao mesmo tempo, nós podemos chegar que no ponto de equilíbrio, essas constantes, elas assumirão uma única forma, que pode ser expressa pela constante de equilíbrio, que é igual à razão molar dos produtos dividido pelos reagentes. C, concentração de C e D, concentração de A e B. Assim, amigos e amigas, a constante de equilíbrio, ela representa um número adimensional. Não há uma unidade para expressar esse número. Essa constante de equilíbrio, ela vai depender da natureza dessas duas reações. E, por fim, muito importante, sólidos e líquidos não entram na expressão da constante de equilíbrio, como a gente vai ter até a oportunidade de exemplificar. Isto posto, nós temos que, numa visão geral, onde as reações químicas envolvem N tipos de estequiometria, podemos admitir que aquela mesma reação genérica A mais B gerando C mais D, ela pode ter relações estequiométricas diversas, expressas aqui por essas letras em minúsculo aqui, ó. Assim, A, B, C e D em minúsculo representam os coeficientes cinéticos das partículas A, B, C e D numa reação balanceada. O que resulta que, dependendo da relação estequiométrica, dependendo do balanceamento dessa reação química, a constante de equilíbrio, ela assume essa cara aqui, ó, aonde a espécie química é elevada à potência do número, do coeficiente que a balanceia. Então, nós temos C, D, as concentrações dos produtos, A e B, as concentrações molares dos reagentes, e aqui em cima os expoentes que representam o acerto estequiométrico, o balanceamento da reação química. Assim, a gente pode ter, dentro de uma representação matemática do equilíbrio químico, a seguinte conclusão: quanto maior for esse número que representa a constante de equilíbrio, há uma tendência efetiva da reação caminhar efetivamente, espontaneamente, no sentido dos produtos, havendo uma maior prevalência da concentração dos produtos na reação. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Quanto menor o valor da constante de equilíbrio, a reação ela caminha no sentido oposto, no sentido 2 aqui, ó, ocorrendo uma prevalência das concentrações molares dos reagentes A e B. Assim, a gente tem, dentro de uma reação química reversível, uma reação no sentido dos produtos e dos produtos no sentido dos reagentes, indo e vindo até atingir um ponto de equilíbrio onde essas velocidades se equiparam e gera o que chamamos da constante de equilíbrio, que representa esse momento. Porém, como essa reação química ela é inserida num ambiente onde os fatores externos eles não são estáticos, é possível haver uma perturbação no equilíbrio químico, do que resulta nesse princípio que Henri-Louis Le Chatelier escreve para nós, o princípio de Le Chatelier. Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos dessa força. Ou seja, uma reação genérica, reversível, quando no seu ponto de equilíbrio é perturbada e esse equilíbrio é desfeito, há uma busca, um rearranjo das novas forças colocadas em jogo para se criar uma nova condição de equilíbrio. E amigos e amigas, pergunto a vocês aí, para que resgatem quem já passou
nos bancos da química aí do colégio, do ensino médio técnico, ou de uma graduação, ou de uma pós-graduação, ou simplesmente já folheou os livros de química, quais são as variáveis que podem, segundo Louis Le Chatelier, perturbar um equilíbrio químico? Vocês se lembram? Bom, vamos lá, vou ser bonzinho, tá? Até porque faz parte da nossa aula aqui, do nosso bate-papo. O primeiro é a temperatura. Sempre que há uma mudança na temperatura, há, portanto, uma perturbação no equilíbrio e uma busca num rearranjo de forças para que se chegue uma nova condição de equilíbrio. Pois bem, nós temos o sentido 1 e o sentido 2, sentido reagente-produto, sentido produtos-reagentes. Há uma condição onde a temperatura possa favorecer um desses lados. E que condição é essa? É o sentido onde a reação seja endotérmica ou exotérmica. Vejam bem, o que é uma reação endotérmica? É uma reação onde endo é do lado de dentro, é onde há uma absorção de calor, de energia. Portanto, uma reação endotérmica, quando há um aumento da temperatura, esse sentido é favorecido. Uma reação exotérmica, do lado de fora, libera calor. Portanto, uma reação química exotérmica, quando eu tenho uma retirada de calor, um resfriamento do meio, esse sentido é favorecido. Logo, se eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço o sentido exotérmico. Por quê? Porque dessa forma, naturalmente, eu terei um novo ponto de equilíbrio de forças. Quer dizer, a reação química, ela não luta contra a realidade, ela não luta contra os fatos, ela se ajusta aos fatos. E se o novo fato é um incremento na energia oferecida, ora, muito simples. Para se ter um equilíbrio, vou favorecer o lado em que essa energia introduzida será absorvida. Vou favorecer o lado endotérmico e tudo isso se aplica ao oposto. A outra variável, meus amigos, é a pressão. Assim, vejamos, eu tenho uma reação química envolvendo reagentes e produtos, que, dada a sua relação estequiométrica balanceada, eu posso ter um volume maior ocupado nos meus reagentes ou nos meus produtos. Logo, se eu aumento a pressão nesse ambiente dessa reação química, eu desloco o equilíbrio no sentido aonde a contração de volume é favorecido para um novo rearranjo de forças. Uma diminuição da pressão, se eu diminuo a pressão exercida no ambiente onde se desenvolve essa reação, portanto, é o oposto. Eu favoreço o desequilíbrio, ou, aliás, o deslocamento do equilíbrio para a reação, para o lado da reação, que haja uma expansão desse volume. Novamente, eu não luto contra os fatos, eu apenas acompanho. Olha só aqui, ó. O aumento da pressão favorece o sentido que ocupa o menor volume, o que é estupidamente natural. Olha aqui um exemplo. Uma reação do hidrogênio com o nitrogênio formando a amônia. Eu tenho do lado dos reagentes 4 mols. Eu coloquei aqui moles e mols de propósito para lembrar a vocês que os dois plurais são válidos. Eu, particularmente acho mols mais agradável. Mas, enfim, fica a gosto do freguês. O fato é que, nessa reação, do lado dos reagentes, eu tenho 4 mols, e do lado dos produtos, eu tenho 2 mols. No sentido 1, eu tenho um maior volume ocupado pelos reagentes e um menor volume ocupado pelos produtos dessa reação. Logo, se eu pego aqui nesse êmbolo e pressiono, eu diminuo, eu aumento a pressão, eu diminuo o volume existente, o que é natural que isso aconteça? Opa, perdão, dedo nervoso aqui. Que eu desloque o equilíbrio para esse lado aqui, ó. Porque aqui ocupa menos volume, é mais fácil de chegar num novo estado de equilíbrio, aonde nessa reação prevaleça o sentido da reação
que ocupa um menor volume, dado a diminuição desse volume existente por conta do aumento da pressão. Assim, amigos e amigas, tanto a temperatura como a pressão são variáveis externas que causam uma perturbação a uma reação química e que vão, dessa perturbação, favorecer um sentido da reação reversível. Qual sentido é esse? É o sentido que se favorece dessa perturbação para construir um novo estado de equilíbrio. Por fim, chegamos na última variável importante que Chatelier nos coloca como possibilidade de perturbação, de desequilíbrio do equilíbrio químico: o efeito da variação da concentração. Vou ler aqui para vocês o que ele nos diz. O aumento da concentração de um elemento da reação desloca o equilíbrio no sentido de consumir esse elemento e estabelecer uma nova condição de equilíbrio. O inverso também se aplica. Isto é, a diminuição da concentração de um elemento desloca o equilíbrio no sentido de repor esse elemento. É uma balança, galera. É uma balança. Essa balança estava equilibrada e, de repente, eu coloquei mais de um determinado elemento. Essa balança começou a se mexer. E aí, o que ela vai buscar? Ela vai buscar novamente, e eu estou aqui mexendo nas minhas mãos, achando que vocês estão me vendo. Essa balança vai buscar novamente um novo estado de equilíbrio. Olha aqui, ó. Amônia e amônio. Vamos até falar deles depois, hein? A amônia, NH3, reagindo com a água, quer dizer, no meio aquoso, ela vai formar o NH4+, mais OH-, o íon amônio e a hidroxila. Galera, se eu colocar íons H+, nesse ambiente, o que vai acontecer? O íon H+, o meu próton H+, vai reagir com a hidroxila numa reação de ácido-base, uma reação de neutralização. E vai fazer o quê? Se eu coloco o ácido, eu estou consumindo OH-, eu estou tirando OH-. Colocando o ácido, eu estou fazendo o quê? Eu estou deslocando o equilíbrio nesse sentido. Portanto, essa reação, no ambiente ácido, há uma prevalência do íon amônia, do íon amônio. É exatamente por isso, quando nós temos uma amostragem e eu necessito preservar essa amostra para encaminhar a um laboratório para uma análise de amônia, nós temos que acidificar. Por quê? Ao acidificar, eu desloco o equilíbrio no sentido dos produtos. Eu desloco o equilíbrio no sentido do predomínio do íon amônio. O íon amônio, eu não vou ter o menor perigo dele volatilizar, porque é um íon, é uma espécie dissolvida. O contrário, se eu adiciono uma base aqui, se eu adiciono hidroxilas, eu aumento a concentração molar da hidroxila, eu perturbei o equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Essa reação aqui, ó, ela vai ter a seta oposta, vai vir para cá, no sentido desses dois reagirem para consumir a hidroxila formada, havendo uma prevalência da amônia. Por isso que amostras com pHs alcalinos, eu tenho uma prevalência da amônia e uma possibilidade de sua volatilização. pH ácido, predomínio do íon amônio. pH alcalino, predomínio da amônia. E assim a gente começa a construir alguns entendimentos extremamente importantes para aquilo que a gente enxerga no nosso dia a dia, numa estação de tratamento de água ou numa estação de tratamento de esgoto, que é o que a gente vai ver agora. A gente vai tentar agora conversar um pouco sobre alguns equilíbrios químicos de relevância no saneamento. E vamos começar por aquele que eu digo que talvez seja o maior, o mais importante equilíbrio químico. O equilíbrio químico da água. Bom, o equilíbrio químico da água pode ser expresso dessas duas formas. A água se dissociando nos seus íons H+ e OH-, ou, de uma forma mais rebuscada, com a expressão do hidrônio aqui, ó, o H3O+. Isso daqui equivale a isso. Essa seta aqui devia até ter uma pontinha para cá. Tá? Ou, na verdade, aqui tinha que ter um sinal de igualdade. Enfim, a água se dissocia no seu próton e no seu ânion. E disso resulta um equilíbrio químico, expresso aqui, ó, pelos produtos e aqui o reagente. Mas lembra que eu falei para vocês que no equacionamento do equilíbrio químico não entra sólidos e líquidos? Pois é, a água é líquida. Então, o equilíbrio químico da água, na sua expressão, o H2O é suprimido. Logo, eu
eu já personalizo, vejam só, que continua sendo a mesma coisa, hein? K de equilíbrio e KW é a mesma coisa. A única coisa é que a gente aqui se rendeu ao imperialismo norte-americano ou estadunidense, né? O W de water. Então, o equilíbrio da água, o KW, o KW é expresso pelo produto da concentração molar do íon H+, OH-. E aí, esse KW, essa constante de equilíbrio a 25 graus, vale 1,1 vezes 10 a menos 14 ponto. Não tem unidade. E vejam, no começo do século passado, 1909, Sorensen, devo estar pronunciando errado o nome desse camarada, ele criou a escala de pH, do potencial hidrogeniônico. E o que ele fez? Ele aplicou um conceito logarítmico, um conceito de menos log da concentração. Para quê? Para facilitar o trabalho. Porque, vejam só, o KW é 1,1 vezes 10 a menos 14. Imagina vocês como daria um trabalhão a gente fazer contas com exponenciais, assim, com números muito pequenos. Aí o Sorensen, que me perdoe, Sorensen, aonde você estiver por estar pronunciando o seu nome errado, ele veio e aplicou o conceito de logaritmo, e esse pezinho aqui, que a gente vai ver que vai surgir, vem de potência. Por quê? Potência. Por conta da aplicação do logaritmo na base 10. Assim, o pH surge através dessa intervenção de Sorensen. O pH passa a ser o menos log da concentração de H+. Olha aqui o conceito. P de X é igual a menos log da concentração de X. Portanto, pH é menos log da concentração de H+. Ou a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos pH. Dessa forma, o KW, aqui é a nossa constante de equilíbrio, que é igual à multiplicação da concentração molar dos íons H+ e OH-, pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Menos log de KW é igual a menos log de H+, menos log de OH-. A partir do princípio que eu sei qual é o valor do KW, que é 1,1 vezes 10 a menos 14, eu posso reescrever isso aqui com a aplicação do conceito do Sorensen. O pKw é igual a pH mais pOH, ou 14 é igual a pH mais pOH. Por que 14? Porque menos log de 10 a menos 14, log na base 10, é 14. Então, 14 é igual a pH mais pOH. Isso faz com que, para aqueles que ainda não tenham percebido, nos permita entender essa escala de pH que Sorensen criou, que vai de 0 a 14, onde quanto menor é o pH, maior é a concentração de íons H+. E quanto maior é o pH, menor é a concentração de íons H+. Por quê? Porque ele aplicou o conceito de log na base 10. Quanto maior é a concentração molar, menor vai ser o resultado logarítmico desse número. Por isso, quanto maior a concentração de íons H+, menor é o pH. E aqui, ó, no pH 7, eu tenho o pH neutro. Por quê? Porque novamente, ó, aqui deu uma enrolada na língua, hein? pKw é igual a pH mais pOH. Ora, 14 é igual a 7 mais pOH. Portanto, pH é igual a pOH. No pH 7, eu tenho uma igualdade das concentrações molares dos meus íons H+ e OH-. Fácil, né, amigão? Isso vai nos permitir verificar, a partir do conceito de variação da concentração, do princípio de Le Chatelier, aplicar isso que acabamos de ver numa série de outros equilíbrios que vamos ver daqui para frente, de interesse sanitário. A começar aqui, ó, pelo equilíbrio químico do ácido hipocloroso, expresso nessa reação. Ácido hipocloroso mais água é dissociado em íon H+, mais ClO-. Percebam que eu não me preocupei aqui no balanceamento, e sim apenas em expressar nesse momento as espécies aqui, ó, o H+ e o ClO-. Se a gente for escrever a constante de equilíbrio, nós temos aqui, ó, a constante de equilíbrio é igual aos produtos, e aqui embaixo, no denominador, a concentração molar dos reagentes. Um dado importante
para a gente ter em mente. O ácido hipocloroso, ele tem um poder desinfectante 80 vezes maior que o hipoclorito. Isso é muito importante para a gente entender aonde queremos chegar nessa exemplificação aqui dessa constante, desse equilíbrio químico do ácido hipocloroso. Veja, como falamos agora há pouquinho mesmo, conversamos agora há pouquinho, pressão, temperatura, uma série de fatores podem influenciar a constante de equilíbrio. Aqui, a gente vai enfatizar justamente a temperatura. Veja, então, o Ka, a constante de equilíbrio dessa reação química, ela varia conforme a temperatura. Sim. Além de variar conforme a temperatura, a gente vai agora brincar um pouquinho, observando a influência do pH no deslocamento do equilíbrio através da variação da concentração. Só lembrando, pH é igual a menos log do íon H+, o que equivale a dizer que a concentração molar de íon H+, é igual a 10 elevado a menos pH. E aí a gente vai escolher a constante de equilíbrio aqui a 20 graus, 2,5 vezes 10 a menos 8. Bom, e vamos criar aqui uma tabela, vejam só, que vai do pH 3 ao pH 10. Aqui, a respectiva concentração molar do íon H+, e aqui do lado, as concentrações molares para cada pH do ácido hipocloroso e do íon hipoclorito, do ânion hipoclorito. Nessas duas últimas colunas, a proporcionalidade, a prevalência desses elementos em função do pH, do que resulta que até o pH 6 eu tenho um predomínio total do ácido hipocloroso. A introdução de íons H+, desloca o equilíbrio para o sentido do ácido hipocloroso. Por quê? Se eu estou colocando mais íons H+, aqui, estou aumentando esse lado de cá, para onde que vai a reação? Vai para o lado de cá, vai para o sentido 2, havendo a prevalência do ácido hipocloroso. À medida em que o pH aumenta, a concentração de ácido hipocloroso diminui e a concentração do ânion hipoclorito aumenta. Por isso que as estações de tratamento de água buscam operar na etapa de desinfecção com um pH de 5 a 6,5, que é onde eu tenho a maior prevalência da espécie química com maior poder de desinfecção, no caso, o ácido hipocloroso. Perfeito? Outro equilíbrio químico importante para o saneamento, a alcalinidade. Lembrando que a gente tem um bate-papo falando sobre a alcalinidade que eu convido vocês a assistirem. A alcalinidade bom, basicamente a alcalinidade, ela envolve ácido hipocloroso não, deixa ele para lá. Ácido carbônico, carbonato e bicarbonato, do que resulta em alguns equilíbrios químicos, já que o ácido hipocloroso ele tem dois íons H+, né? Por isso ele tem dois momentos de dissociação. Nós temos aqui no primeiro momento essa reação química, carbonato mais íon H+, formando bicarbonato, e no segundo momento o bicarbonato mais íon H+, formando ácido carbônico. Para cada uma dessas reações químicas, eu tenho o respectivo equilíbrio químico e a respectiva constante de equilíbrio químico. O Ka1 aqui para o carbonato, bicarbonato, e o Ka2 do bicarbonato ácido carbônico. O sistema tampão, que é o que a alcalinidade representa, nada mais é, galera, do que a capacidade de um meio líquido em assimilar íons H+, evitando alteração na sua concentração, na concentração desses íons H+, na fase líquida. Parafraseando, a alcalinidade é a capacidade que um meio aquoso tem de evitar mudanças no pH. E essa capacidade, ela é expressa pela presença de carbonatos e bicarbonatos. Por isso, até que eu fiz questão de escrever a reação química nesse sentido. Olha só, no sentido do carbonato recebendo um íon H+, introduzido, reagindo com ele, assimilando e formando bicarbonato. Na medida em que vai entrando íons H+, o sentido da reação é deslocado para cá, para a formação de bicarbonato. Opa, acabou o bicarbonato. Mas o bicarbonato tem a capacidade de assimilar íons H+. Estou continuando colocando íon H+, novamente eu estou aumentando a concentração
dessa galera aqui, ó, dos reagentes. Logo, estou deslocando, perturbando o equilíbrio e deslocando para o sentido dos produtos. No meu caso aqui, no sentido do ácido carbônico. Lembrando que ácido carbônico é um ácido fraco que se dissocia imediatamente em água e gás carbônico. Assim, meus amigos e minhas amigas, a espécie carbonato, se a gente olhar aqui, ó, na constante de equilíbrio, comparando o equilíbrio do carbonato com bicarbonato e bicarbonato com ácido carbônico, olhando o tamanho do número, a gente pode dizer que, né, no conceito geral, né, nessas duas reações químicas, a espécie, o ânion carbonato, predomina no sistema, porque o Ka1 é maior do que o Ka2. Isso é muito comum em todas as espécies de ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável. E a concentração do íons H+, é justamente a concentração desses íons, desses cátions H+, ou, se preferirem, é justamente o pH que vai predominar, que vai influenciar o predomínio do sentido da reação e de qual reação química que nós teremos. Né? E que, portanto, para cada momento de pH, eu terei a prevalência de uma espécie química na fase aquosa. Isso é muito importante para a gente entender a própria análise de alcalinidade e o princípio de alcalinidade aplicado nas nossas matrizes, na nossa água bruta, no nosso efluente, no nosso tanque de aeração. Bom, outro equilíbrio químico importante que eu quero rapidamente aqui conversar com vocês é o equilíbrio químico envolvendo o ácido sulfídrico e o sulfeto. Por quê? Porque esse equilíbrio químico ele é muito, muito relevante para processos anaeróbios. Em processos anaeróbios, ausência de oxigênio e presença, por exemplo, de sulfato, eu tenho a natural transformação do sulfato em sulfeto, porque nesses ambientes anaeróbios, a presença do sulfato favorece o desenvolvimento de bactérias sulforredutoras, bactérias quimioautotróficas sulforredutoras, que vão utilizar o sulfato como aceptor final de elétron no seu processo metabólico energético e vão transformar o sulfato em sulfeto. Portanto, essa transformação de sulfato em sulfeto é uma reação comum observada em todos os processos anaeróbios. Olha aqui, ó. O sulfato na fase aquosa, em presença de matéria orgânica, e que, portanto, em presença das bactérias quimioautotróficas sulforredutoras, será convertido em sulfeto. O sulfeto, por sua vez, ele na fase aquosa, ele pode reagir com um íon H+, formando o HS-, esse ânion aqui, que, por sua vez, pode assimilar um novo íon H+, um novo próton H+, gerando o H2S, gerando o ácido sulfídrico. Muito parecido com o que acabamos de ver na alcalinidade, né? Percebem? Portanto, para cada reação química, eu tenho uma constante de equilíbrio também. Se eu olhar para a transformação do sulfeto em ácido sulfídrico de uma forma global, misturando esses dois equilíbrios químicos aqui, eu tenho essa nova condição, onde a minha constante de equilíbrio ela é expressa pela concentração molar do sulfeto vezes a concentração molar do íon H+, elevado a 2 por uma questão de balanceamento estequiométrico, dividido pela concentração molar do ácido sulfídrico. E o valor dessa constante de equilíbrio é esse aqui, ó, 0,8 vezes 10 elevado a 20. Elevado a 20, ou seja, eu tenho, olhando aqui para a reação, ó, nesse sentido, eu tenho uma prevalência natural do H2S. Lembra lá, conversamos agora um pouquinho, quanto maior é a constante de equilíbrio, maior é a prevalência no sentido da formação dos produtos? Ou seja, esse equilíbrio químico naturalmente tende a ter uma prevalência do ácido sulfídrico. E aí, se eu transformar isso daqui, dando números, para isolando aqui o ácido sulfídrico, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa nova condição matemática, que a concentração molar do ácido sulfídrico é a resultante dessa continha, que envolve a multiplicação das concentrações molares do sulfeto pelo íon H+, elevado ao quadrado, dividido pela constante de equilíbrio.
Logo, aqui também, nesse equilíbrio químico, galera, eu tenho novamente a influência do pH no desequilíbrio e barra nova configuração de equilíbrio. Disso, nós temos a seguinte situação. A adição de íons H+, favorece a perturbação do equilíbrio químico, que é natural, e favorece a produção de gás sulfídrico, de ácido sulfídrico. Olha aqui. Quanto mais íons H+ eu coloco, mais a minha reação vem para cá. E aqui nós temos também um outro dado importante. Essa reação, nesse sentido, ela é endotérmica. Ela absorve energia. Então, o aumento da temperatura também prevalece a produção do ácido sulfídrico. Por que a gente está falando mesmo isso, né? Qual que é a importância desse equilíbrio químico para processos anaeróbios mesmo? Todo mundo deve saber, né? Porque o ácido sulfídrico, ele causa diversos problemas. Vou citar aqui, talvez, aquele mais perceptível, que é o odor de ovo podre. Nós temos um limiar olfativo de 8 ppb, concentração molar de ácido sulfídrico no ar. De até 8 ppb a gente já sente. É claro que o ácido sulfídrico, o gás sulfídrico, ele não tem só o problema de desagradável odor. Ele é tóxico. Em concentrações maiores, ele pode provocar a morte. E sem contar também que é corrosivo e vai, com muita certeza, deteriorar as estruturas metálicas não protegidas da nossa estação de tratamento de esgoto, se ele for favorecido a sua produção pelo desequilíbrio, pela perturbação do equilíbrio químico e favorecido a sua extração da fase líquida, quer seja pelo aumento da temperatura, que naturalmente favorece a saída desse gás, ou mesmo pela existência de ressaltos hidráulicos que promovam um empurrãozinho para o H2S sair da fase líquida e ir para a fase gasosa. Então vejam, mais um equilíbrio químico importante que tangencia o pH, o outro equilíbrio químico da água. Por fim, amigos e amigas, para a gente também não ficar muito tempo, vamos falar aqui do equilíbrio químico amônia-íon amônio. Já até mostrei para vocês a reação química agora há pouquinho, né? Amônia em água forma o íon amônio mais hidroxila. Portanto, a constante de equilíbrio dessa reação química é esse carinha aqui, ó. Produtos reagentes. Tá? Essa reação química, esse equilíbrio químico, é claro, olha aqui, tem hidroxila, tem o quê? Tem influência da concentração dos íons H+. Assim, pH menor que 8, eu tenho uma prevalência da amônia. Falamos agora um pouquinho disso, hein? pH igual a 9,5, há uma relativa igualdade nas concentrações de amônia e amônio. pH maior que 11, eu tenho uma prevalência quase 100% de amônia em relação ao íon amônio, uma prevalência da amônia na forma de NH3. Tá? Guarda aqui esse quadro, beleza? Tá? Só antes disso, antes de mudarmos de página, guarda também essa informação. O NH3, a amônia, é a forma tóxica. Tá? Dependendo da concentração, ela é tóxica para a vida aquática, para bactérias quimioautotróficas nitrificantes, para peixes, enfim, é um elemento tóxico. E aí, vejam, por ser um elemento tóxico, é importante eu saber qual que é a minha concentração do nitrogênio amoniacal livre, do NH3. Principalmente em processos de tratamento biológico que envolvem, por exemplo, efluentes de suinocultura ou de lixiviado de aterro sanitário, chorume, que é riquíssimo em amônia. Por conta dessa necessidade de conhecer essa concentração, dado esse efeito tóxico, eu pego o equilíbrio químico da amônia e dou uns ajustes nele e chego nessa expressão matemática aqui, ó, onde o NaL é a concentração do nitrogênio amoniacal livre, que é igual a essa razão aqui, ó. A concentração de nitrogênio amoniacal total, dividido por 1 mais 10, elevado a pKa menos pH. O que é o pKa? É a constante de equilíbrio. E por que o pH está aqui? Porque é um equilíbrio químico, onde influenciável pela concentração de íons H+. Portanto, essa concentração de nitrogênio amoniacal livre, ela é resultante e influenciada por esse valor aqui, por isso ele está aqui.
Mas a temperatura também influencia essa reação química. E aí, para eu utilizar a constante de equilíbrio correta, é necessário que eu ajuste essa constante de equilíbrio à temperatura do ambiente ao qual eu estou estudando. E para isso eu tenho essa expressão química aqui. Então, onde o T é a temperatura em graus Celsius, tá? Onde eu vou obter o meu pKa para substituir aqui na fórmula. Perfeito, galera? Então vejam, se eu partir de uma concentração de nitrogênio amoniacal total igual a 20 miligramas por litro, eu levei a amostra para o laboratório, fiz a análise, aquela onde eu coloco no destilador, coleto o destilado, faço uma em ácido bórico, faço uma titulação, vou lá, faço continha, 20 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal livre, aliás, nitrogênio amoniacal total, NaT, a 20 graus. Opa, já está aqui o 20 graus aqui. E aí o que eu tenho aqui? pH de 3 a 12, a concentração molar, que representa esse pH, né, do íon H+, e aqui o nitrogênio amoniacal livre e o nitrogênio amoniacal total. O que é importante para mim? É o nitrogênio amoniacal livre. Lembra que eu mostrei agora há pouco para vocês? Que há uma relação entre determinadas faixas de pH e a predominância de espécies químicas? Então vejam, dependendo da concentração, da quantidade de íons H+, que eu coloco na reação química, dependendo da quantidade de íons H+ colocada, a perturbação do equilíbrio e após o rearranjo de forças, eu teria uma nova configuração, que vai resultar numa maior concentração de uma ou de outra espécie, dependendo de que forma esse equilíbrio químico que resultou-se dessa nova perturbação achou para se configurar. Então vejam, olha aqui, ó, de pH até 8, de 3 a 8, eu tenho uma prevalência de quem? Do nitrogênio amoniacal total. Praticamente toda amônia na forma NH4+, de um amônio. Está aqui, ó. Agora, em pH 9,5, o que eu tenho? 11 de nitrogênio amoniacal livre, 11 de amônia e 9 de íon amônio. Aproximadamente 50% de cada. E, por fim, acima de 11, olha o quanto que eu tenho de nitrogênio amoniacal livre, olha o quanto que eu tenho de íon amônio. Praticamente toda amônia na forma de amônio. Vejam, galera, é tão bacana quando a gente vê que a teoria se encaixa na prática, não é? Pois é. Daí a importância da gente entender a influência do pH no meio onde se encontra essas duas espécies coexistindo nessa reação química reversível, amônia e íon amônio. Assim, amigos e amigas, o que a gente viu hoje nessa conversa? Que o equilíbrio químico da água, expresso pelo pH resultante desse equilíbrio químico, influencia o equilíbrio químico do ácido hipocloroso e hipoclorito, que para nós é extremamente importante para entendermos a desinfecção. Esse pH, ele também influencia os equilíbrios químicos das espécies carbonato e bicarbonato, e que para nós, no nosso dia a dia, é muito importante para entendermos o potencial de alcalinidade da nossa amostra. Esse pH é também importante para compreendermos a influência dele no equilíbrio do ácido sulfídrico e sulfeto, porque os processos anaeróbios envolvem a produção desses elementos e a prevalência do gás sulfídrico pode gerar uma série de problemas, tanto para a saúde pública, como para os próprios equipamentos da administração de tratamento de esgoto. E, por fim, o pH, o equilíbrio químico da água, também influencia o equilíbrio químico da amônia e do amônio, do íon amônio, o que para nós é estupidamente importante, porque diz respeito ao potencial tóxico desses elementos, no caso da amônia na fase líquida. Galera, é isso aí. Terminamos essa nossa conversa sobre equilíbrio químico. Espero, sinceramente, que tenha ajudado a trazer luz sobre esse assunto, que tenha aguçado a curiosidade para que vocês possam buscar nos livros de química, nos diversos vídeos de YouTube que tem aí no nosso mundão afora abordando esse assunto, para aprenderem mais. Fica aí o nosso eterno pedido. Gostou? Aproveita agora. Não deixa para fazer depois. Clica aí no joinha. Já compartilha com a tua rede, ajude-nos a divulgar esse conteúdo. Se você gostou, aciona o sininho, porque daqui a 15 dias vai ter um novo bate-papo saído do forno para você. E siga-nos em nossas redes sociais. O ano está acabando, mas a EcoClass não para. Estamos aí com uma série de produtos para te oferecer,
para te ajudar a entender e viver melhor os saneamentos. E assim, igual o nosso Woodstock, eu dou o meu bye-bye e até a próxima, galera. Olá, até lá.